Vou me apresentar, eu sou Mariana, sou analista aqui do programa SESI de Formação para Educadores. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos e estou vestindo um vestido florido. Então, eu queria chamar aqui para a nossa mesa as nossas convidadas de hoje, Mariana Ox, que é designer, jornalista e especialista em cultura digital na educação e coordenadora do Educamídia, que é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, autora do Guia de Educação Midiática e atualmente pesquisa o letramento algorítmico na USP. E também Rafaela Lima, que é professora de Ciências da Rede Pública no Rio, criadora do canal Mais Ciência, professora do projeto Nenhum para Trás e apresentadora da websérie E aí, Professor, ambos do canal Futura. Bem-vindas. Obrigada, Mari. Então, gente, para começar esse nosso papo, né, eu queria fazer uma pergunta que é nossa grande questão, quais são os principais desafios enfrentados hoje para a promoção de uma educação contra a desinformação? Boa tarde, gente. Bom estar aqui entre educadores e gente que acredita na educação, né? Pois é, a gente pensando, né, dentro desse painel, né, a gente vem dentro desse cenário crescente, né, no ambiente de desinformação, desse pico aí nos últimos anos pós-pandemia, pensando nesses desafios, né? Eu penso em desafios tanto quanto aos nossos alunos, estudantes. Eu sou professora de especialmente Fundamental 2, então eu estou ali com estudantes ali de 14, 13 anos, estão pensando em adolescentes e pensando em professores, que é um público que eu converso muito, né, com formações e tudo mais. Eu vejo nos adolescentes a forma que o adolescente busca informação, né? Isso me surpreendeu muito quando eu fui percebendo que a gente busca no Google. Eu achei que todo mundo buscava no Google. E aí eu descobri que eles pesquisam, por exemplo, no TikTok. Você vai pesquisar no TikTok? Mas aí eu fiquei muito surpresa. A forma de se buscar já deixa ele mais propício a viés, a informações realmente criadas sem uma referência. A questão até mesmo de o uso constante do celular, eu trabalho com um público forte das classes D e E. A gente vê outro desafio. Muitos dos meus alunos, eles não usam computador. Eles não sabem realmente usar assim, notebook, o uso de computador. A gente, por exemplo, ali, né, uma ferramenta comum na educação midiática, a gente fazer ali aquela pesquisa lateral, né? A gente vai abrindo as abas rapidinho, a gente pesquisa uma coisa. Eles não até essa apropriação para fazer essa pesquisa, né, não tem. E eu vejo que a gente pega também o alto consumo de informação, especialmente nos vídeos curtos, né? Eu sou uma youtuber também, então eu curto sim a rede social, o YouTube, o TikTok, porém, muito mais o YouTube do que o TikTok, por conta um vídeo mais longo, de concentração, de aprofundamento. Então, muitas vezes, como esse adolescente, esse estudante, ele está ali obtendo muita informação rápida, em 10 minutos ele viu 10 vídeos, como é que ele para essa reflexão? Como é que ele faz essa curadoria? O desafio de mostrar para ele que ele tem que desconfiar. O desafio de puxar para ele, né? Essa semana, por exemplo, eu ouvi de uma aluna e eu puxei. Oi, foi bom. Foi bom o almoço. Entrou o áudio. Acontece. Ainda bem que não foi nada suspeito, né? Não foi um gemidão, alguma coisa assim, né? Então, ai, para terminar de acordar a gente pós-almoço, né? Essa foi boa. Acho que um desafio. A internet às vezes nos surpreende, né?
Eu estava falando da questão da busca da informação, a forma como eles se comunicam. Essa semana eu ouvi de uma aluna e aproveitei o gancho e joguei para a turma, né? A gente, professores, tem que aproveitar ganchos. E ela falou assim, ai, que saco que derrubaram o Twitter, agora tá rolando mó fofoca, eu não consigo ver, não tem Twitter para eu saber se é verdade ou não. Falei, é pelo Twitter que você sabe se é verdade ou não, mas não são pessoas que estão postando ali? Não, mas aí as pessoas postavam, a gente sabia se era verdade ou não a fofoca. E aí eu aproveitei o gancho e joguei para todo mundo. Falei, mas e aí, como é que é isso? E aí eles foram, não, realmente. Então, eu acho que o desafio da gente mostrar para ele que ele precisa questionar, né? A gente vê aí as habilidades do século XXI, aí fazendo o link com o nosso tema, né? Somos educadores do século XXI e os estudantes, nós precisamos de habilidades. Uma delas é o pensamento crítico, é a comunicação. E nos meus alunos, nas classes D e E, a gente vê problemas de base. O escrever, falar, participar, né? Eixos, por exemplo, ali do Educamídia, está muito em falta isso. Então, quando vou faltando o pensamento crítico, quando vai faltando falha nessa comunicação, quando a base, né, e eu vivi durante um bom tempo lidando com 2 nichos de estudantes. Eu trabalhava com estudantes de classe B e um grande público de estudantes D e E. É muito diverso. Então, quando entra o recorte social, ele fica mais propenso a ser um propagador de desinformação e vítima da desinformação. Então, eu vejo alguns desafios aí, né, que a gente ainda pode fazer um nicho social. E pensando enquanto professor e conversando com professores, eu vejo o desafio do currículo. Muitos, assim como eu, sou professora de ciências, um professor pensa, não, professor de português tem que trabalhar isso aí lá na educação midiática. E a gente não pensa, olha, quando que isso se encaixa na BNCC? Pensa nas competências gerais, pensa no pensamento crítico, na comunicação, são algumas dos itens dentro da competência geral que a gente pode trabalhar a educação midiática, desinformação, a cidadania, responsabilidade, o pensamento crítico, entra aí. E eu vejo, conversando com alguns colegas, a questão de, especialmente, redes escolares com currículos muito engessados. É muito extenso, é aquilo ali, é um por dia, não dá para colocar mais nada. O professor entende a importância, mas um desafio para ele é como que vou colocar isso dentro de um currículo engessado, ou sendo uma professora de artes, ou uma professora de ciências, ou de matemática, né? Então, acho que são alguns desafios, né, que a gente vê aí entre os públicos, né? Sabe que Bom, gente, boa tarde, em primeiro lugar. Eu sou a Mariana, um prazer estar aqui. A primeira vez que eu falei no evento de educadores aqui na Casa Firjan foi com a Rafa, há uns 7 anos atrás. Estava eu, a Rafa e a Cláudia Costin numa mesa sobre práticas, né? Metodologias ativas. E é uma alegria estar aqui com a Rafa, porque foi uma das primeiras professoras, assim, fora da área mais óbvia de linguagens, que abraçou a educação midiática quando a gente começou a Educamídia, e falou, não, isso aqui é importante, né, com a voz que ela tem, com os canais que ela tem. Enfim, é uma grande impulsionadora aí da educação midiática. Eu sou muito grata. Quando a Mari perguntou quais são os principais desafios enfrentados hoje, né, para promover essa educação contra a desinformação, a minha vontade era responder quantos dias você tem, Mari, para responder. Porque eu acho que esse é um problema que tem muitas camadas que a gente não está vendo. E eu acho que o principal desafio é a gente aprender a ver todas as camadas que estão envolvidas nesse problema, né? A primeira coisa é entender que informação é um direito. Nós temos direito de acessar informações de qualidade para poder tomar as decisões que nos afetam na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva. Isso fica muito óbvio, evidentemente, em situações como a da pandemia, né? De saúde pública, etc., mas em outras coisas também, para tomar decisões, no período eleitoral, até para aprender, né, para saber o que é confiável, né? E aí a segunda coisa é a gente não achatar esse problema a um problema de tirar informação ruim do sistema. Tem muita essa tendência de dizer, vamos fazer uma oficina ali de checagem de informações, né, porque tem informação boa, informação ruim, se o aluno aprender a distinguir, joga fora informação ruim, está resolvido um problema. Esse não é um problema só de informação ruim em circulação. Esse é um problema estrutural, sistêmico, de como que a gente aprende a ler e como que a gente aprende a aprender neste ambiente digital no qual a gente vive, que está atravessado por muitas coisas.
Vou elencar algumas delas, tá? Por exemplo, novas formas de produção e distribuição de conhecimento. A gente fala muito na pulverização da autoria, né? A gente sai de um momento, de uma modalidade em que você tinha algumas autoridades, ou, digamos, algumas instituições autorizadas a publicar conhecimento, né? Seja por expertise, seja porque obedeciam a determinados métodos comprovados e aceitos como método jornalístico, né? Tipicamente a academia, a ciência. A Letícia está ali, ela fala em sistemas peritos, né? Um texto, aliás, maravilhoso, A Crise dos Sistemas Peritos, né? Então, essa pulverização da autoria e outras coisas, a característica do sistema, põe em xeque um pouco esses processos estabelecidos e fechados desses peritos, dessas instituições autorizadas, e põe na mão de qualquer um a possibilidade de produzir e disseminar a sua visão de mundo, a sua versão das coisas, uma coisa que ela também chama de epistemologia, que é um termo que eu adoro e que eu gosto de chamar de ciência freestyle. Na época da pandemia, eu fiz um selinho que era o selo Nisi Yamaguchi de ciência freestyle. Cada vez que alguém mandava uma cloroquina para mim, eu mandava um selo Nisi Yamaguchi. Mas é claro que formalmente eu não posso falar isso. Então, vamos falar aí de crise dos sistemas peritos, né? Isso acontece no meio de uma coisa que eu gosto de chamar de uma tempestade perfeita, que é da mediatização. As mídias cada vez mais como o ambiente no qual, né, que mediam as nossas interações pessoais, de aprendizado, de comércio, né? Quase tudo que a gente faz hoje em dia é atravessado pelo ambiente digital, né? A dataficação. Todas as nossas ações são transformadas, nossas ações, sentimentos, vontades, aspirações, histórias, desejos, são transformadas em dados que são utilizadas por empresas de uma maneira opaca, que a gente não sabe, né, a serviço do interesse comercial de nos manter ali mais engajado, né, e a plataformização, quanto que a gente é prisioneiro desses ambientes. É bom lembrar que a internet e as plataformas são coisas diferentes, né? As mídias sociais, a gente tende a equacionar muito, mas existe internet além das redes sociais, existe internet além das plataformas, né? Então, todo esse conjunto de coisas, né, que faz com que a gente conviva nesse ambiente complexo, né, e tente navegar esse ambiente de informação com tantos autores, com tantas intenções diferentes, né, vai minando também um pouco essa confiança no jornalismo, na ciência, né? Vai erodindo o terreno comum dos fatos. Tem um pesquisador da Universidade de Colômbia, né, que é o Aviv Ovadia, ele fala o seguinte: tudo isso vai erodindo o terreno comum dos fatos, do qual as instituições democráticas precisam para funcionar, né? Sobre o qual a gente vai construir, negociar a vida democrática. Então, eu gosto de lembrar sempre de uma coisa que o Neil Postman fala, que é um estudioso de mídia, que ele fala o seguinte: toda introdução tecnológica em larga escala, sistêmica, assim, ela não é aditiva, não é que acrescenta uma coisa a mais no ambiente, ela é ecológica. Ela promove muitas outras alterações, e de maneiras que a gente nem sempre conseguiu prever, e de maneiras que nem sempre a gente consegue ver, né? Então, uma das coisas é que a gente precisa olhar para essas camadas, né, que envolvem as estruturas tecnológicas, né, de que maneiras, que limitam, inclusive, de que maneiras que a gente consegue se comunicar. Porque se você pensar que as nossas interações estão acontecendo em ambientes nos quais é dado a maneira que eu posso reagir, eu posso curtir, eu posso comentar, num número limitado de caracteres, tem um número de coisas que eu posso anexar, mas nem sempre, né, isso delimita as possibilidades de comunicação. Então, isso é uma coisa. A outra é a vulnerabilidade informacional da população, né? A gente vive num país de profundas desigualdades e a gente sabe que o acesso à informação como um direito, né? E o acesso à cultura digital como um direito, o acesso é o que acontece, a verdadeira inclusão é o que acontece depois do acesso. Então, é claro que o Brasil tem uma penetração enorme de celulares, né? Tem mais celulares do que seres humanos, isso é um dado aí de uma pesquisa, mas não necessariamente as pessoas têm as habilidades necessárias para fazer um bom uso do que, né, do que elas encontram nesse ambiente, olhar criticamente, até porque você tem muito esses planos de celulares, o chamado Zero Rating, né, que já vem com o WhatsApp, vem com os ambientes de desinformação incluídos gratuitamente, e não tem um ambiente de informação, que é aquele no qual você poderia ir fazer uma pesquisa para verificar. Ou seja, mesmo que a pessoa soubesse que ela deve verificar alguma coisa, né, ela não vai porque está fora do plano de dados.
O Miguel Thompson, o saudoso Miguel Thompson, educador, falava uma coisa que eu acho muito impactante. Ele fala o seguinte: a crise da ciência é uma crise da distribuição do conhecimento, né? Não é uma crise da qualidade do conhecimento produzido, mas é uma crise, vou ler porque a frase dele é bonita, é uma crise da distribuição da ciência, da tecnologia, de renda, de serviços de qualidade, né? É uma crise de desigualdade no acesso à educação e conhecimento. Em busca de alternativas, as pessoas acessam simpatias populares, curandeiros, fundamentalismos religiosos e políticos populistas, né? Então, tem essa desigualdade, tem o fato da ciência ter sido capturada pela polarização política. Então, hoje em dia, parece que é uma questão de alinhamento ideológico, né? Tem uma questão de você desqualificar as instituições que produzem informação de qualidade, né? De você atacar o mensageiro e não a mensagem, você atacar os jornais e não uma determinada interpretação da notícia, você dizer que o jornal não presta, em vez de dizer que você não concorda com a opinião daquele colunista, essas coisas viraram uma pauta identitária. Então, é uma questão de crença e não de fatos, né? Se você acredita ou não na vacina ou na cloroquina. E é muito difícil você dialogar com crenças, né? Você atacar crenças. E, finalmente, por último, o componente emocional, né? A gente também precisa entender que os nossos próprios vieses, a desinformação, ela tem um componente emocional muito grande. A informação raramente tem. Mas a desinformação, geralmente, ela vem embrulhada em coisas que são criadas propositalmente para nos engajar com uma coisa ultrajante, né? Para nos causar raiva, para nos ampliar o nosso desgosto com determinada figura ou determinada corrente política. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a identificarem todas essas coisas complexas que estão atuando. Isso é um letramento. Isso se chama educação midiática, que a gente vai fazer desde pequenos. Para não ficar só no negativo, eu vou propor soluções, tá? Então, primeira, é restaurar a confiança na ciência e no jornalismo, ensinando as pessoas a lerem lateralmente, que a Rafa mencionou, né? Entender quem é aquela fonte, o que mais que ela disse, o que outras pessoas estão dizendo sobre ela, conhecer as fontes, saber que precisa conhecer as fontes, entender o contexto, buscar evidências, né? Entender como é que funciona a propaganda, os discursos manipulativos, os textos, o discurso persuasivo, né? Assim como o discurso de ódio, que deslegitima... Opa! A cachaça no almoço. Deslegitima o mensageiro e assim desqualifica a mensagem, né? Examinar todos esses aspectos tecnológicos que estão por trás dos fluxos de informação, a personalização algorítmica que vai empurrando pessoas para bolhas, onde todo mundo acredita a mesma coisa, né? E, finalmente, atentar para essa necessidade vital, né, que a gente tem de comunicar a ciência de uma forma clara, simples e acessível para todo mundo. Pensem na importância, né, que foram as pessoas que fizeram divulgação científica durante a pandemia, nas redes sociais, né, os humoristas, pessoas como o Átila Yamarino, vários outros. Então, isso tem que ser um componente muito importante também para que a comunicação da ciência não seja excludente. Tá? Eu perguntei se você tinha vários dias, mas é isso. Perfeito. Eu acho que a Mari trouxe um pouco nessa questão do quanto a educação midiática é importante nesse contexto. Eu queria que a Rafa falasse um pouco também sobre o quanto o pensamento científico também é importante, né, junto com a educação midiática. E queria também, né, perguntar para vocês, assim, diante desse contexto que vocês apresentaram, né, queria falar um pouco sobre a influência, então, né, tanto desses influenciadores, quanto também dos edutubers, né, pegando um gancho um pouco com o que a Mariana falou agora sobre essa questão da importância, né, dessas pessoas que estão aí fazendo divulgação científica de forma responsável, né? Como é que isso pode contribuir, né, para a degradação, né, no caso desses influenciadores aí que estão desinformando, mas também potencializando, né, esse ambiente informacional. Sim, eu penso que, né, o pensamento científico, né, a gente pensa ali na metodologia científica, né, eu entendo que quando as pessoas elas compreendem, pelo menos de modo geral, sobre como é construída a ciência,
Eu acho que traz maior, ela entendendo a seriedade, as etapas, que há uma pesquisa, que há uma publicação em revista, que essas publicações elas passam por pares, por especialistas, elas passam para a população uma seriedade. Então, eu posso confiar por conta dos processos, muitos processos para ser produzido o conhecimento. Mas a partir do momento, né, como a Mari trouxe, quando as pessoas elas começam a não acreditar mais, né, na instituição. Não, isso aí, essas pesquisas, elas não são bem embasadas. Ou ela não tem esse senso crítico de quando ela vê olha, um cientista falou tal informação. Se aquela informação ela está errada, ou ela já interpreta que aquela informação ela está dúbia, ela já se contamina e fala, cientistas são mentirosos. Se está dentro do viés do que ela acredita, ela fala, é isso aí mesmo. Quando não há esse critério de vamos buscar esse cientista da onde? Essa universidade existe? Essa pessoa existe? Esse documento é de verdade? Né? Coisas que, para quem não está dentro da bolha, ainda é mais difícil, né? Saiu numa revista. Para quem está mais dentro da bolha, a gente consegue ter mais daquela noção de que revistas, elas têm qualificações, elas têm níveis, né? E fala assim, gente, essa revista foi, né, uma publicação, às vezes, feita por um blog local, por um grupo de estudantes, né? Às vezes ele não tem essa noção de que há qualificações necessárias para o peso daquilo ali, né? Mas eu entendo que quando a gente, nas mídias, né, nos comunicadores, quando passa para a população como é feita a ciência, como é elaborada hipóteses, como é publicado, que leva tempo, que passa por avaliações, dá um peso de seriedade. E a partir do peso de seriedade, eu acho que gera uma credibilidade. E quando nós, que estamos ali na sala de aula, né, eu sempre vou estar fazendo aqui esse olhar da sala de aula, que é o olhar onde eu estou atuando, né, na internet e na sala de aula real, no chão da escola, nós trabalhamos ali em quase todos os anos, ou pelo menos entre fundamental e médio, a gente vai trabalhar sobre métodos científicos. Como é construída a ciência, né? Eu, particularmente, trabalho todo início de ano. Se tiver aqui outros professores de ciências, de química, a gente vai passar desde os pequenos ao ensino fundamental, ao ensino médio. Olha, mesmo de forma lúdica, simplificada, que, olha, eu vou ter uma observação, observo um fenômeno da natureza, a partir dali nasce uma pergunta, dessa pergunta eu naturalmente vou criar uma hipótese, eu vou buscar hipóteses coerentes, embasamento para aquela hipótese, e eu não fico na hipótese, eu tenho que buscar as respostas na literatura, pesquisando, e só depois disso é que eu vou comunicar esse resultado, é que eu vou publicar esse resultado. Então, ali, né, eu passo e divulgo no Instagram, no YouTube, dinâmicas para professores. O que a gente pode fazer em sala de aula para trabalhar o método científico, a dinâmica da caixa preta, a dinâmica do doce verde, para mostrar isso para eles, né? Algumas instituições, como o SESI, vão ter um laboratório para ele aplicar aquilo ali, vivenciar essas etapas, mas eu vejo e eu brinco com eles. Quando você entende até o método científico de um modo geral, parece nem fofoca errada você passa, porque você entende que você primeiro criou uma hipótese, mas que você vai investigar e depois disso é que você vai publicar, depois disso é que você vai comunicar, né? Eu brinco com eles, nem fake news você passa, porque a gente começa a aplicar o método no cotidiano. E aí eu fui ao longo dos anos, né? Todo início de ano eu sempre começo falando do método científico. Ah, não é uma habilidade do BNCC para aquele ano, eu sempre começo, porque eu acho que é uma base para tudo. E, além de mostrar como a ciência é construída, eu procuro trazer isso para o cotidiano. Olha, uma fofoca. Você viu um vizinho entrando à noite, um homem entrando na casa da vizinha. Você observou. E aí? Aí eles já ficam, não, é Ricardão, é traição, não sei o quê. Você cria suas hipóteses. Você já pode sair divulgando as suas hipóteses? Já pode comunicar, jogar para a galera no grupo, olha, é isso. Eu falo mesmo, mas é responsável isso? Qual é o certo? Você conferir. Ah, não tem problema. Aí, quando você confere, você descobre que, na verdade, era o irmão da pessoa que estava vindo. Entende a importância de conferir, de investigar antes de comunicar? Imagina a consequência que aquilo poderia causar. E trago alguns casos, né? Olha, uma pessoa que injustamente foi acusada de um roubo e pode sofrer uma violência, uma retaliação. E se fosse você? Eles ficam meio assim. Isso é uma
uma aplicação simplória do método científico no nosso cotidiano, né? Então, até para isso, quando você vai, e eu sempre puxo isso para você está aí, todo mundo com seu celular, o que você divulga? Né? Porque eu entendo que eles são potenciais divulgadores de desinformação por essa falta de crítica. E aí, você dá uma olhadinha antes? De onde é isso? Esse link é do quê? Você manda para sua avó direto? Olha, vó, eu vi aqui uma mensagem que diz que remédios de vermes são bons para tratamento de diabetes e cura diabetes. Você manda para sua avó direto? E se ela acreditar prontamente parar de tomar o remédio e agravar a saúde dela por isso? Eles ficam assim, nossa, você entende que há uma responsabilidade? Então eu gosto de brincar, para além da gente do método científico, fazer a gente entender a construção do conhecimento, que a gente pode aplicar ele de forma simples no cotidiano para evitar até mesmo a desinformação. Né? Tem uma coisa interessante que até para os pequenos, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, e tem uma figurinha lúdica que eu vi que a escola usou do bebê e o método científico. Aí mostra o bebezinho, ele acha um negócio no chão, automaticamente, como um ser curioso que é, o que é? O que ele faz? Ele pensa, será que é gostoso? Será que é ruim? Ele vai fazer o teste. Ele coloca na boca. Né? Depois disso, se é bom, ele propaga, se é ruim, ele chora. Etapas naturais ali, né? Mesmo para a criança, a gente consegue passar de forma simples e, é claro, até chegar no nível superior, no ensino médio, a gente aprofunda mais, porque tem mais etapas ali, né, nesse método. Mas eu vejo isso, com o método, mesmo de forma simples, a gente pode usar essas dinâmicas para mostrar que o meio para combater a desinformação, né? E eu também, como estando nas redes sociais, também como além de professora, influenciadora, produtora de conteúdo, eu vejo a importância, né? Tanto os produtores de conteúdo sérios, é trabalhoso produzir isso, né? Você ler artigos, você colocar na descrição aquilo ali, e como é importante você facilitar essa informação para chegar. E o peso de quando isso é feito de forma irresponsável. A gente vê muito, né? E às vezes a desinformação ela chega mais rápido do que a informação. Né? Aconteceu agora, eu até coloquei no final, gente. Nós vamos estar disponibilizando aqui um QR Code. Nós fizemos um painel virtual com uma série de referências de tudo que a gente está falando aqui, de páginas, de links, de livros, de planos de aula. Então, a gente colocou aqui, a gente vai liberar para vocês, né? Que a gente, professor, a gente gosta de ter coisas para a gente usar, né? E eu coloquei o que aconteceu agora com um canal de 2 cientistas, que eu nunca vi um cientista, né, que elas foram processadas e condenadas porque combateram uma desinformação de um nutricionista, passando uma informação distorcida, e ele realmente entrou com o processo, e a condenação foi que elas causaram um constrangimento àquela pessoa, motivo de tristeza para aquela pessoa, e tiveram que apagar o vídeo. Então, a responsabilidade é grande e pensar que a consequência também, né? Mas a gente também deixou a dica de alguns canais que trabalham com divulgação científica e bastante no combate à desinformação, como Nunca Vi um Cientista, como Olá Ciência, como, né, o Átila Yamarino, a Mari Kruger, canais que estão realmente ali na linha de frente, né? Nesse combate à desinformação. A boa professora é aquela que é capaz de relacionar as coisas que estão aprendendo com o cotidiano dos seus alunos, né? E isso tem muito poder, gente, porque é muito importante a gente trazer para os jovens a noção de que isso é uma coisa que tem consequências reais, objetivas, presentes na vida deles, né? A gente costuma mostrar alguns exemplos. Agora, na Inglaterra, teve um crime contra 2 crianças pequenas e aí divulgou-se a informação errada de que teria sido um imigrante recém-chegado, refugiado muçulmano recém-chegado. Isso causou uma onda de violência gigantesca no país, né? Essas coisas têm consequências reais. Então, é muito importante a gente trazer para a escala deles, para o cotidiano deles, né, coisas que eles consigam identificar. Mas digamos que a gente tenha conseguido sobreviver à cooptação política, né, à pauta ideológica ali das nossas notícias de saúde, das moléculas, das vacinas. Digamos que a gente tenha conseguido sobreviver a essa tentativa de manipulação ideológica.
digamos que a gente tenha conseguido sobreviver à ação orquestrada de mecanismos das redes sociais, de bots, de divulgação de mensagens personalizadas para populações que são mais vulneráveis. Vocês sabem que tem isso, né? A desinformação utilizada intencionalmente e direcionada para grupos específicos segundo as suas vulnerabilidades, né? A gente vê que, quando se trata de desinformação política, por exemplo, grupos que atuam com isso profissionalmente, e não sejamos ingênuos, tá? Isso é, hoje em dia, uma grande frente de trabalho político, desonesto, mas que é real e existe, né? Então, você vai nas vulnerabilidades e nos medos de determinada população. Então, por exemplo, na questão dos refugiados, dos imigrantes, né, um determinado segmento tem medo de que os refugiados vão roubar os empregos, os mais idosos acham que vão sobrecarregar o sistema de saúde pública, tem outro que acha que vai trazer a cultura do seu lugar de origem e outros, né, e hábitos que não são bem aceitos, enfim, e você vai segmentando aquilo. Mas digamos que a gente tenha conseguido sobreviver a tudo isso, e aí a gente vai, então, investigar aquela informação. A gente vai investigar aonde e com quem, né? Porque muitas vezes o jovem vai lá e faz uma busca e diz, olha, encontrei isso. Mas tem uma pesquisa recente do TIC Kids Online do último ano, descobriu que quase metade dos adolescentes brasileiros acha que o primeiro resultado da busca é o mais confiável. Eles acham também que se ele e o colega dele fizerem a mesma busca pelo mesmo termo no Google, eles vão encontrar a mesma coisa. Eles não têm a menor noção de que tem resultado orgânico, resultado patrocinado, personalização, algoritmo, mecanismo de seleção e recomendação. Então, e aí, tudo bem, vamos procurar. Quem que nós vamos considerar uma fonte, né, confiável para aquele propósito? Porque também é importante não demonizar os ambientes em que eles estão, mas sim falar sobre eles, né? Tem um vídeo que eu mostro muito quando eu estou dando aula, que é uma menininha, não sei se você já viu esse, uma menininha de uns 12, 13 anos, assim, ela fala para a mãe, ué, mãe, quem é que busca alguma coisa no Google? Eu não busco nada no Google, ninguém busca nada no Google. A mãe fala, eu busco. Ela fala, mas é porque você é velha, né, mãe? E quando você tem que... Eu procuro no TikTok. Mas, minha filha, você procura no TikTok e quando você tem que fazer uma pesquisa escolar? Aí ela fala assim, ué, aí eu vou para o ChatGPT. O que você vai fazer? Você vai procurar no Google, que você tem que pesquisar, olhar várias coisas, escolher uma, ou você vai para o TikTok que te ensina? Ou você vai para o ChatGPT, que já resolve a sua tarefa, né? Então... é muito importante, quando eles procuram no TikTok, ou quando eles não sabem onde buscar, eles não estão sabendo distinguir, por exemplo, né, entre especialistas, que têm o conhecimento técnico, a expertise, o jornalista, que tem o método de apuração, que não é muito diferente do método científico, né, ou um influenciador que tem o quê? Carisma, ou look, em algumas vezes, né? Não que isso seja ruim, os influenciadores têm os seus lugares. Mas quando eles estão buscando no TikTok, é muito importante a gente dizer, olha, o ChatGPT, por exemplo, não é para acessar informação. O buscador é o lugar onde você vai acessar informação, até porque você precisa saber de onde ela veio e poder comparar e entender qual que é melhor para você, para o seu propósito naquele momento. O chatbot de IA generativa, o ChatGPT e similares, ele não deve ser usado para acessar a informação, porque ele mente. Ele não foi criado para isso, ele foi criado para devolver, para gerar linguagem estruturalmente perfeita e convincente. Então, ele é bom para quê? Para ajudar a gente a desenvolver ideias, estruturar linguagem, ele devolve uma linguagem, ele tem esse comando de devolver uma linguagem perfeita e ele vai obedecer esse comando, ainda que ele tenha que inventar alguma coisa. E ele alucina com muita frequência, né? O TikTok, por sua vez, é bom quando você quer o mecanismo social de recomendação. Então é legal ter uma pessoa que fez aquela viagem, foi naquele restaurante, está mostrando para você aquela maquiagem e olhar os comentários embaixo das pessoas que realmente usaram. Ah, eu fui nesse lugar, realmente ele é legal, ele é assim, ele não é assim. Não vamos demonizar também os ambientes onde os jovens estão, mas você tem que dizer o que é bom para cada coisa, né? Então, é muito importante a gente esclarecer essas coisas com ele como prática cotidiana. Então, assim como a Rafa faz na aula de ciências, todo professor aqui já mandou seus alunos pesquisarem em algum momento. Eu queria saber quantos dos professores
dedicaram algum tempo do seu planejamento, do seu currículo, para explorar como fazer uma busca mais assertiva. Né? Como que você vai refinando os seus comandos, os seus termos de busca, se você encontra alguma coisa, como verificar. Aliás, a gente acabou de publicar um currículo sobre isso, chama Craques da Busca. Está lá no site da Educamídia. Então, são habilidades muito importantes que a gente vai construir, que são para a vida, né? Perfeito, eu ia mesmo fazer essa pergunta, né, sobre as diferenças entre você pesquisar no ChatGPT, no TikTok no Google, por mais que a gente saiba que também é enviesado, né? Eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre o papel, no meio disso tudo rapidinho, antes da gente abrir para a pergunta do público, né, desse novo componente que está aí, que é a inteligência artificial, e como é que ela se apresenta aí nesse cenário da desinformação. Eu sei que não tem como ser rapidinho, mas acho que a gente tem alguns minutos aí ainda, linkando com essa questão do ChatGPT e tal. Posso falar? A inteligência artificial, gente, é uma dessas coisas que a gente vai realmente precisar mediar, né? Porque ela está entrando com muita velocidade, o mercado está empurrando loucamente, daqui a pouco você não consegue mais ir ao banheiro sem inteligência artificial, daqui a pouco vai aparecer um papel higiênico inteligente, eu estou ficando com medo, né? Você vai abrir a geladeira, vai sair uma inteligência artificial. Mas essas coisas, se usadas de forma errada, elas podem ser muito nocivas. E se usadas de forma legal, elas podem ser bastante benéficas. Então, quais são os riscos de gerar conteúdo com inteligência artificial? E eu gosto de falar gerar, tá? Eu não falo criar. Porque criar envolve habilidades humanas. Memória, repertório, emoção, sentimento, criatividade, coisas que a inteligência artificial, que não é inteligente e nem artificial, tem, né? Mas quando essas coisas geram conteúdo, esse conteúdo, dependendo da base de dados que foi usado para treinar essa inteligência artificial, ele pode ser enviesado, ele pode trazer desinformação, porque elas inventam, alucinam. Aliás, só um parênteses, tem a Common Sense Media, que é uma organização americana, fez um ranqueamento das ferramentas de IA generativa. E eu uso muito o Perplexity, porque o Perplexity ele apresenta as fontes, né? Para minha surpresa, o Perplexity teve uma nota péssima. Porque ele apresenta as fontes, mas não necessariamente fontes de qualidade. Então, é um blog do fulano, sabe? Uma matéria... Eu tenho usado muito a Gemini, né? Que é do Google. E ela, geralmente, ela coloca os links do lado, né? O ChatGPT, se você não pedir o link, ele não bota. Né? Mas e bota inventado, tá? Se você pede citação, referência, ele inventa. Ele bota referência inventada. Então, assim, não é porque está ali a referência que aquela é uma melhor referência, né? Ou uma pesquisa confiável, uma coisa acadêmica. Então, a gente precisa ensinar. Tem problema de viés, tem o problema de apagamento de cultura, gente. Os ChatGPT similares, eles são treinados basicamente com bases de dados de referências da cultura americana. Você está vendo aí um monte de imagens de cartoon da Pixar que estão sendo usados por professores para ilustrar os seus materiais de aula por todo o Brasil, né? Essa estética Pixar. Em inglês, então você tem apagamentos de culturas inteiras, de linguagens inteiras, né? São visões de mundo privilegiadas, e você tem também o problema da degradação da qualidade. Sabe quando você faz xerox de xerox, e aí faz xerox da xerox da xerox, e aquilo vai perdendo a qualidade? Né? O que a gente está vendo acontecer agora é muito uso de inteligência artificial até para gerar sites inteiros que são feitos sem nenhuma interferência humana, só para ter um site com notícias, qualquer nota, de qualidade dúbia, sobre temas que geralmente chamam atenção, saúde, tratamentos, etc. Para quê? Para ter uma página para hospedar anúncio, né? Para ganhar um dinheirinho ali automaticamente com gente que vai clicar em anúncios. E essas coisas geradas, né, de qualidade inferior, geradas por inteligência artificial sem mediação humana, sem verificação, elas vão retroalimentar os bancos de dados que treinam as inteligências. Então, com o tempo, você vai ter um efeito de degradação cada vez mais, né? As imagens voltam, as informações ruins voltam para o sistema, e você vai tendo um problema de degradação. Então, essas coisas todas podem influenciar a qualidade do ambiente informacional quando entram as IAs, além, é claro, do uso malicioso, né? Para gerar deepfakes e tal. Daqui a pouco a gente abre outra pergunta para falar sobre isso. Como que a gente pode se proteger de deepfakes?
Mas eu vejo que um papel, né, o nosso papel ali, até dentro, pensando na competência geral do BNCC, a cultura digital, é ensiná-los a usar, né, a IA. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, alunos com baixa conectividade, mas eles ainda estão lá atrás. A gente pensa assim, né, para a nossa bolha, todo mundo só fala de IA, né? Qualquer evento que você vai, tudo. Mas numa bolha com menos instrução, ainda não. Então, às vezes, eles ainda não estão assim. Chat GPT ainda é uma coisa muito vaga. Então, tanto mostrar esse olhar crítico, olha, conheça já com esse olhar crítico e entender que tem possibilidades úteis, possibilidades pedagógicas também para ensino, para aprendizagem, mas passando esse olhar crítico, né? Passando esse olhar crítico. Você deu o exemplo desses sites criados automaticamente, aí eu lembrei que uma das coisas que a gente colocou lá esse mural digital que nós criamos de atividades possíveis para os professores aplicarem em sala, é um site, eu listei ali alguns jogos possíveis que nós, professores, podemos usar para tá capacitando os nossos alunos para trabalhar esse tema, né? Tem um muito bonitinho que é o Caô Digital, que é do Multirio, que eles criaram um joguinho mesmo para criança e tal. E eles criam, esse americano, mas que está em português, esse de Portugal, mas compreensível em português, que é um jogo, aí é mais para alunos de ensino médio, onde ele tem que criar, ele pontua criando sites suspeitos e os desafios olha, você tem que, como que você vai fazer para ele propagar mais? Aí você pega aí ele bota uma série de notícias, você tem que escolher qual daquelas notícias, em qual grupo você vai jogar. E o que eles falam é que eles querem mostrar como as coisas são feitas para dar essa malícia para o jogador e ele entender, é assim que as coisas são feitas. Olha, tá vendo? Aí ele bota, essa notícia não engajou tão bem nesse grupo. E eles vão orientando isso, olha, dessa forma que esses sites maliciosos são feitos. Às vezes é apenas para engajar, a pessoa clica lá, notícia boba, mas ela já entrou e tem uma propaganda. Então, trazer esse senso crítico. Às vezes eles não têm, né? Eles são inocentes mesmo, eles estão realmente acreditando ali, né, em tudo. Não, eu acredito, não, tá ali, foi o primeiro que apareceu, eu acredito, né? Ele tá bom logo de cara, eu acredito. Mas essa malícia, às vezes, no final das contas, se a gente conseguir colocar uma pulga atrás da orelha, a gente já vai dar um start ali no combate à desinformação, né? Bom, gente, eu acho que a gente tem alguns minutos ainda, acho que seria legal ouvir a plateia. Vocês têm algumas opções ali? É legal esse... Duas perguntas, né? E depois... Oi? É legal esse auditório, assim, essa arena parece seriado de universidade americana, né? Assim. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu sou Fábio Mendonça. Nós trabalhamos na Multirio, não esperávamos que ia ter uma citação na Multirio aqui na mesa, enfim. E esse jogo Caô Digital, de fato, é muito legal, vale a pena todo mundo conferir. Mas a minha pergunta é mais no sentido de que a gente pode pensar no desenvolvimento de habilidades, enfim, relacionadas à educação midiática de modo transversal no currículo, enfim, a gente pode ter uma longa discussão sobre isso. Mas que estratégias a gente poderia utilizar com aquele público que não está na escola, que não está na universidade, mas que está um pouco no que a Mariana comentou, nessa massificação do uso do WhatsApp, que está livre nos planos de celulares, enfim, e que na época da pandemia, falando de ciência, né, da Covid-19, se propagou muita desinformação com o público, por exemplo, de 60 a mais, os idosos. Que estratégias a gente pode usar fora da escola, fora da universidade? Enfim, acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Obrigado. Oração, busca. É terrível, né? Eu percebo que algumas das ferramentas, elas começaram a inibir, né? O compartilhamento foi inibido, né? Algumas informações que as próprias ferramentas elas já começam a, por exemplo, olha, essa publicação, esse conteúdo tem IA.
né? Para quem entende, o 60 mais ainda entra essa limitação, mas eu percebo que algumas das instituições, né, das plataformas, elas se responsabilizaram inibindo algumas coisas e trazendo alguns alertas, né? Por exemplo, o YouTube, que é uma instituição com a qual eu tenho uma boa conversa, eles passaram a realmente colocar alertas em alguns temas, inibir o alcance de alguns conteúdos e até mesmo de alguns ter realmente uma curadoria para serem retirados, mesmo da plataforma. Então, às vezes, é uma forma da gente proteger ou da gente frear para essa pessoa que ela, né, ela não tem outras barreiras humanas, como ainda o estudante na escola ainda vai ter alguém para, opa, né? Mas eu penso até como eu vejo que o adolescente, o jovem, ele influencia muito em casa, né? Então, essa capacitação deles e empoderar nesse sentido, olha, leve isso para casa, hein? Ó, orienta a tua avó, leva isso para. Então, porque quem vai chegar lá, já que, né, a gente que está falando não está chegando, né? Mas eu percebo que pelo menos são algumas pequenos freios, né, nessa problemática. É muito legal você ter lembrado disso, do papel dos alunos de levarem para as famílias, porque a gente realmente vê isso acontecer, né? Quando a gente faz clubes de checagem nas escolas, o aluno aprende sobre isso, a gente vê que isso é um empoderamento tão grande, né? Que ele acaba sendo a pessoa que vira a figura responsável por ensinar para a família, não, olha só, você precisa verificar isso, né? Dá uma lida nesse conteúdo de novo, você tem certeza de onde que veio e tal. O Educamídia tem essas habilidades, elas são para a vida inteira e para todo mundo, né? E o Educamídia tem feito outras iniciativas para outros públicos que não só na educação formal. Então, tem o Educamídia 60+, que tem uma série de materiais. E todos os materiais, tanto os materiais de formação docente, como os materiais para sala de aula, como os do 60+, são materiais muito flexíveis, gratuitos, todos que podem ser utilizados em qualquer situação, né? A gente está vivendo um momento histórico muito peculiar, em que a gente tem uma geração de jovens que está muito despreparada, defasada em relação à rápida evolução da tecnologia, e a geração dos pais e educadores que deveriam formá-los também está, né? Então, a gente tem que formar os adultos e os jovens. A gente está vendo isso na questão do uso do celular, proíbe, não proíbe, como é que usa, né, de uma maneira mais saudável, etc. Os pais não estão qualificados para mediar isso, né? Os educadores, um pouquinho mais. Mas, então, a gente precisa trazer essas discussões para o público e disseminar, sensibilizar em geral, e disseminar materiais que todo mundo possa usar, numa biblioteca, num centro comunitário, num lugar de atividades para terceira idade, em clubes, né, em todos os lugares. Além disso, e a Rafa já tocou nesse assunto, essa é uma tarefa compartilhada, né? Não tem bala de prata e não é só a educação que vai resolver. Então, os legisladores precisam legislar, né? Tem que ter alguma regulação, porque alguém tem que se responsabilizar por algumas coisas que são muito danosas. As empresas de tecnologia têm que colocar os seus freios, né, onde possível. Os educadores têm que educar e a gente tem que fazer o nosso esforço fora da educação formal com todos os recursos que a gente tiver à mão, mobilizando todo mundo, porque isso é uma coisa que exige uma resposta da sociedade. Só para completar, eu fiz um trabalho no ano passado. O time de produto do buscador do Google, o Google Search, eles chamaram algumas pessoas especialistas em educação para informação pelo mundo para serem consultores, especialistas e dar o retorno de umas ferramentas que eles estavam desenvolvendo. Eles queriam incorporar algumas ferramentas educativas e de verificação da informação à própria página de resultados da busca. Isso baseado num protocolo muito conhecido de um cara chamado Mike Caulfield, que a gente traduziu e que está na base desse craques da busca, né? E aí eles botaram lá umas implementações super legais. Quando você tem o resultado, já está funcionando. Você tem lá um resultado da busca, aparece uma barrinha que fala sobre essa fonte, né? Você pode ver se aquela informação já foi checada. Tem ferramentas de verificação de imagens que estão mais acessíveis, mais visíveis. Tem treinamento de como usar. E eu falava para eles, olha só, gente, vocês têm um problema anterior, porque essa implementação realmente está ótima, super elegante, super fácil de usar. O problema é você fazer as pessoas quererem buscar a informação, né? Ou entender que precisa checar e ter mais confiança. Então, assim, é um trabalho coletivo, tem que ser multissetorial, todo mundo tem que fazer a sua parte. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Mariana, terceira Mariana da sala, né? Deve ter
milhões de outras aí. Prazer, parabéns pela mesa, tá? Eu acho que a temática é super importante e necessária e a casa se coloca como parte desse debate. E aí a minha pergunta, eu acho que são duas, mas uma conversa muito com a sua. Eu acabei de fazer o curso de letramento de dados aqui na Casa Firjan e a gente discutiu muito sobre como a desinformação, a cultura digital, como o letramento de dados, existe uma máquina empresarial, capitalista e colonial por trás disso, né? Então, a gente como sociedade civil e como pessoas, como competir com essa desinformação que não nasce da tiazinha, da vovó do WhatsApp que passa, né? Tem uma big estrutura aí que produz isso, que lucra, né, com a desinformação. A desinformação é lucrativa, né? Ela circula mais fácil na mídia, enfim. E aí a minha pergunta é exatamente sobre a ideia, são duas, primeiro, a desinformação, ela tem uma relação interseccional, então eu acho que dialoga muito com a sua pergunta, né? Mulheres, e a gente pensando na questão de gênero, de raça, de classe social, de lugares, territórios. Então, existem categorias sociais que são mais atingidas pela desinformação, e aí existem políticas públicas, né, que podem disputar espaço com esse big capital, né? E então essa é uma pergunta que eu acho que dialoga muito com a primeira. E a segunda diz respeito ao título, né? Me comove muito chamar as ciências intelectuais para esse debate da desinformação. Porque eu acho que hoje em dia a nossa produção de conhecimento e a produção científica, pensando aí talvez a perspectiva pós-moderna, o lugar da verdade, da imparcialidade, que culpa nós, enquanto ciência, enquanto o nosso paradigma tem, não sei, às vezes me chama o quanto que a nossa ideia de ciência e a forma que nós pensamos ciências hoje, da forma que nós produzimos conhecimento, não tem papel na desinformação também, né? E aí a gente pode estar falando na questão de divulgação científica, mas estou falando na questão de construção de conhecimento mesmo. Essas duas. Vou até limpar o óculos para Eu vou começar pelo fim, tá? Eu acho que quando a gente fala de mídias e ciência e desinformação, a gente tem sempre duas possibilidades, né? A gente tem sempre muitas possibilidades, mas a gente tem a possibilidade de fazer um uso negativo desse ambiente que confunde, que desinforma, e a gente tem a possibilidade de fazer um uso fortalecedor desse ambiente que inclui outras vozes e que informa, né? Eu vejo, por exemplo, que os ambientes de comunicação ou a democratização do acesso à informação e a possibilidade de publicação abre espaço para outros discursos, outras cosmologias, outras formas de ver a ciência, outros saberes, saberes ancestrais, saberes indígenas. Essas coisas são impulsionadas pela possibilidade de usar as redes sociais e ocupar os territórios, né? Entendendo que a internet é um território. E a gente tem direito a ter os letramentos necessários, né? Tecnologia é linguagem, eu sempre digo, tecnologia é linguagem, a internet é território, e é nosso direito ter os letramentos necessários para fazer bom uso ético e responsável, né? Tecnicamente adequado, criativo, mas ético e responsável desses ambientes, né? E é muito interessante a gente tentar descolar, né, a internet, o substrato do que acontece nela, no terreno fechado das plataformas, em outros lugares, né? Entendendo que tem um componente humano ali, né? A gente viveu um pouco esse momento romântico de achar que a internet ia ser a democratização do conhecimento, aquele ideal californiano, hippie, não sei o quê. E o que a gente vê é o pior do ser humano sendo potencializado não pela internet em si, mas pela estrutura que se sobrepôs a ela como
a estrutura predominante de produção e circulação de conhecimento que tem a ver com engajamento, que tem a ver com o modelo econômico das plataformas, né? E se a gente não conhece esses ambientes, quando a gente fala em influência digital crítica de jovens e adolescentes, por exemplo, a gente está falando em perceber quem pode produzir, quem pode publicar e como, né, que discursos estão e não estão, e quais são as formas de funcionamento desse ambiente e como que a gente pode propor outras formas de funcionamento, né? Então é muito importante a gente descolar uma coisa da outra, porque a infraestrutura em si ela não é nefasta de nascença por natureza. As pessoas têm muito o hábito de dizer o algoritmo isso, o algoritmo aquilo, como se o algoritmo fosse o grande vilão da humanidade. E o algoritmo é uma necessidade. Imagina se você tivesse que procurar uma coisa na internet, eu quero uma receita de bolo de cenoura. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir todas as páginas disponíveis na internet mundial, sideral e espacial, até encontrar a minha receita. Isso não é viável. Eu preciso de um algoritmo para me filtrar as informações, segundo a minha busca, meu contexto, etc. O problema, eu sempre digo, não é o algoritmo, é o capitalismo. São os interesses ocultos que esse algoritmo pode estar escondendo, né? Então, me perdi um pouco na primeira parte da pergunta, já não me lembro qual era. Mas eu acho que tinha que ver com isso, né? Se a ciência não era uma coisa em si também que impõe uma certa versão da verdade, né? Eu acho que a gente está num momento histórico também que a gente está vendo outras ciências aparecerem e serem possíveis, e eu acredito parte disso também a existência da democratização da possibilidade de produção e circulação de informações. Então, não é de todo ruim esse ambiente. O que a gente precisa é fazer com que ele não seja invisível para as pessoas, né? A educação digital, ela operou muito na lógica do protecionismo durante muito tempo, né? Da segurança. Mas a gente tem que entrar nessa dialética entre a segurança e o empoderamento, né? E entender que é preciso descascar as folhas da cebola ali para entender o que está por baixo para poder propor novas formas de funcionamento. Só para terminar, tem um exercício, uma atividade do MIT. O MIT tem um currículo super legal de inteligência artificial para ensino médio, né? E as pessoas falam, não, mas o que eu vou ensinar? Se não é para a pessoa na área de ciência de computação, o que o cidadão comum precisa saber sobre o funcionamento do ambiente algorítmico, né? Para poder ter um pouco de agência sobre ele, que aliás é o tema da minha pesquisa. Tem uma atividade do MIT que ilustra muito bem isso, né? Os adolescentes olham as interfaces das coisas com as quais eles interagem mais frequentemente, né? A página de resultado de busca, a página do YouTube, etc. Então, o exercício é o seguinte, olha a página do YouTube e percebe onde tem personalização algorítmica. Que parte dessa página está colocada ali especialmente para mim? Foi selecionada especialmente para mim. Ok. Por quê? O que essa seleção de conteúdo quer de mim? Qual é a definição de sucesso desse algoritmo? Essa definição de sucesso tem por objetivo o meu bem-estar? Meu crescimento pessoal? Tem ou não tem? Ok. E se fosse outra definição de sucesso, como que essa página teria que ser redesenhada? E essa é uma atividade desplugada, que eles fazem com post-its. Então, é isso, né? É sobre a gente não aceitar o invisível, o opaco, é sobre a gente colocar o bem comum, o ser humano no meio, é sobre a gente ter alguma ingerência, alguma fiscalização sobre os rumos do desenvolvimento das tecnologias, para que elas sejam inclusivas, para que elas abracem toda a pluralidade das nossas possibilidades e do nosso conhecimento, né? E que não sejam invisíveis. Eu tenho uma bronca enorme com esses aplicativos comerciais de inteligência artificial que vendem tudo como mágica. O que é mágico, por definição, a gente não pode entender o funcionamento. Pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo para outras perguntas, então eu vou pedir para vocês falarem um minutinho final, de considerações finais, aí, um minutinho bem breve mesmo, para que a gente possa finalizar a nossa conversa. A gente queria pedir, então, que a equipe colocasse o QR Code do Wakelet, né, do painel, do mural digital que a gente criou, para que vocês pudessem estar acessando, porque eu vejo que às vezes nós, professores, a gente fica, gente, mas como? Né? A gente entende a teoria, a gente entende a importância, mas como? Como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu quis muito trazer essa contribuição, né? Nós montamos juntas isso aí, trazendo esse como, ideias de planos de aulas, de projetos, né? Pensar assim, tem vários educadores trazendo isso. Ih, eu fiquei na reta dele, será?
Será É que só dá isso aqui para da frente, visualizar pouquinho. ele? Eu destaquei aqui alguns trabalhos de educadores que estão fazendo, né? Jogos, cards, projetos, né? Como o do Caçadores de Oaks, do Estevam, né? Coloquei aqui que tem planos de aulas para professores, para a gente ter esse como. E o embasamento teórico, o material tão forte da Educamídia, livros, vídeos, que eu acho que é para a gente ter, né? Sair daqui e ir para além, né? Se embasar um pouco mais, tá bom? Alguém conseguiu acessar? Tá acessível, tá aparecendo direitinho? Tá bom, então divulguem também para outros educadores, né? Fala, eu estava lá na palestra, você não estava lá, mas a informação. E assim você também está sendo um agente aí no combate da desinformação e a favor, né, da educação midiática. Eu esqueci de colocar o Fake Tô Fora. Fake Tô Fora é um currículo do Camídia, eu vou colocar lá. A beleza desse negócio é que as pessoas estão olhando e você está lá botando no último slide um negócio, né? As minhas considerações finais, na verdade, são um chamado para que todo mundo se envolva, porque isso é uma responsabilidade coletiva, sabe, gente? Criar um ambiente de informação mais saudável, mais íntegro, é uma tarefa coletiva. E todo mundo pode encontrar um lugarzinho para fazer, seja você um formulador de currículo, um coordenador, trabalha no terceiro setor, numa biblioteca, numa ONG, num projeto de educação popular, comunitária. O Educamídia está lotado de materiais gratuitos, abertos, que podem ser usados em vários contextos diferentes, né? Entrem em contato se quiserem perguntar alguma coisa, mas todo mundo pode encontrar alguma coisa para fazer, seja na sua casa, seu bairro, na sua escola, na sua rede, né, no WhatsApp da família. Vamos parar com esse bullying de tia, né? Esse negócio da tia do WhatsApp. Eu sou tia, eu sou mãe, mas eu sou tia também, gente. Por que esse bullying com a tia? Todo mundo pode fazer alguma coisa, nem que seja no WhatsApp da família, tá? Obrigada, gente.